O Explica aí, Bela é um novo bloco aqui do que interessa e nele eu vou explicar de maneira rápida e fácil alguns conceitos. Hoje eu vou falar sobre empoderamento, né, sobre o conceito de empoderamento e os próximos irão acontecendo de acordo com a demanda de vocês. Empoderamento é uma palavra que está super em alta, que está super sendo usada atualmente. Mas como Paulo Freire, que foi o criador, o idealizador do conceito, já previa, na maior parte das vezes é usada de uma forma desviada de seu significado, de seu sentido real, sabe? A gente vê o empoderamento como se fosse um sentimento, uma sensação. Uma mulher empoderada é uma mulher que se sente bem consigo mesma, que se valoriza e que se ama como é. Mas como eu falei, o significado de empoderamento vai muito além disso, embora também inclua esse processo de sentir-se bem consigo mesma. A primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que o empoderamento ele é um rolê que vai para além do individual. É o individual ligado ao coletivo. Por exemplo, não é possível a gente alcançar o empoderamento se todos os nossos iguais não alcançarem também. Porque a palavra empoderar, por mais que pareça, não é dar poder. Na real, é um processo de questionar os padrões de poder que existem na sociedade. Também é perceber os mecanismos de opressão que agem sobre cada grupo social e coletivamente agir e criar meios para alcançar a liberdade do todo. Deu para entender? Por exemplo, eu não serei uma mulher lésbica verdadeiramente empoderada só de colocar um terninho e me sentir linda, ou pelo menos não serei empoderada enquanto a população lésbica, no geral, continuar sofrendo estupros corretivos ou enquanto as mulheres lésbicas continuarem tendo sua sexualidade e existência invisibilizadas, ou, por exemplo, enquanto as caminhoneiras continuarem sendo chamadas de homem. A gente só vai ser realmente empoderada quando alcançarmos uma realidade livre de qualquer opressão e lesbofobia, não só para algumas lésbicas, como lésbicas brancas ou feminilizadas, mas para todas as lésbicas caminhoneiras, que são as lésbicas que não performam tanta feminilidade, ou para as lésbicas negras, que sofrem mais invisibilização ainda do que as lésbicas brancas. O empoderamento real oficial é uma conquista sociopolítica coletiva. Deu para entender? Eu usei o exemplo de mulheres lésbicas, mas o empoderamento ele serve e é necessário para todos os grupos sociais minoritários. Exemplo, pessoas negras, indígenas, transexuais, mulheres, para todos. Todos aqueles que estão fora do padrão homem, branco, cis, hétero, né? Que é quem detém o poder, aqueles que detêm o poder, mas eu não vou me prolongar muito nisso. Eu tenho comigo que o primeiro passo pro empoderamento é obter conhecimento. Como dizia o ET Bilu, obtenham conhecimento. Porque a educação, como dizia o Paulo Freire, ela sozinha não muda a sociedade, não transforma a sociedade. Mas sem ela, tão pouco a sociedade muda. Porque o conhecimento, ele abre a nossa cabeça, né? É a partir do momento em que a gente ganha certo conhecimento, que a gente estuda sobre certa coisa, a gente entende os mecanismos que fazem a sociedade funcionar do jeito que ela funciona. E, consequentemente, teremos mais instrumentos para agir contra e mudar a forma como tudo acontece. Enfim, eu dei uma resumida para explicar, até porque empoderamento é um conceito um tanto quanto complicado. Mas se você quiser saber mais profundamente, se você quiser estudar, se empoderar, eu indico o livro Empoderamento, da Joyce Bert, da coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro.
Ele custa cerca de R$ 20 na internet e em sebos pode ser que você encontre ele mais barato, ok? Esse foi o primeiro de muitos Explica aí Bela que ainda virão, e eu queria agradecer todo o apoio e todo o feedback que vocês estão me dando, porque isso aumenta em 1000% a minha vontade de continuar fazendo esse trabalho. Então, muito obrigada e até o próximo. Ai, eu tô muito chique começando os episódios com recado, né? Eu só queria dizer que o episódio de hoje do Explica aí, Bela também faz parte do especial do mês da visibilidade lésbica. E se você não for uma sapatona, por favor, não para por aqui, porque, não diferente dos outros episódios, hoje a discussão é muito importante. Eu irei falar sobre as butches. As lésbicas butches nada mais são do que as famigeradas caminhoneiras, ou bolachonas, bofinhos, Maria Machos. E eu poderia terminar o episódio aqui tranquilinha, na paz, se o buraco não fosse mais embaixo. Porque é impossível falar sobre as caminhoneiras sem passar pela discussão de estereótipo de gênero. E não só isso, eu poderia falar também sobre a sexualização das mulheres caminhoneiras. Também poderia falar sobre a heteronormatividade, não só imposta nos relacionamentos lésbicos, mas também sobre os corpos lésbicos. Só que hoje eu vou me ater à discussão do estereótipo de gênero. A gente está inserido numa sociedade que divide tudo binariamente, ou seja, em dois. E assim como falaram que o dia é quando tem sol e a noite é quando não tem, falaram que o homem é forte, viril, agressivo, competitivo e a mulher é gentil, delicada, descontrolada emocionalmente. O homem usa azul e tênis e a mulher usa rosa e saia. O homem tem cabelo curto e a mulher não. E eu poderia continuar com 359 mil exemplos descabidos do que se encaixa no ser homem e no ser mulher, como aprendemos ao longo da nossa trajetória na Terra, em meio a essa sociedade doentia. E assim como dizer que dia é quando tem sol e que noite é quando não tem, desconsidera a existência da manhã, da tarde, da madrugada, essa divisão do mulher é assim e homem é assado desconsidera a existência de pessoas que não se encaixam nessas caixinhas designadas para cada gênero biológico. E desconsiderar a existência dessas pessoas só porque elas não são do jeito que a sociedade impõe que elas deveriam ser, não significa que essas pessoas não existam, porque existem sim. E aí você me pergunta, mas Isabela, o que tudo isso tem a ver com as caminhoneiras? E eu te respondo, calma que eu vou explicar agora. As caminhoneiras são as lésbicas que não se encaixam na caixinha destinada às mulheres, sabe? Que não só no jeito de se vestir, mas no jeito de falar, de se portar, de andar. Que não ligam para estar dentro dos padrões impostos aos corpos femininos. Acabam causando um desconforto enorme aos olhos da sociedade, justamente por não alimentarem a fetichização que acontece em cima das lésbicas, não só de casais, mas das lésbicas e dos corpos lésbicos. As caminhoneiras são as que desde pequenas são chamadas de sapatão de um jeito totalmente pejorativo e que sofrem bullying por causa disso. E que depois de mais velhas recebem comentários como: não, tá tudo bem querer beijar mulher, mas querer parecer homem, aí já é demais. Elas estão na linha de frente do movimento lésbico, justamente por serem as que mais sofrem a lesbofobia da sua forma mais agressiva, principalmente se forem caminhoneiras negras ou pobres. E é um preconceito até mesmo dentro do próprio movimento LGBT, sabe? É mais que necessário que a gente entenda que as caminhoneiras não são e nem querem ser homens. E não é porque elas não performam o que a gente entende como feminilidade, o que é dito como feminilidade, que elas não são mulheres. Pelo contrário, sabe? É tudo sobre ser mulher e quebrar os padrões impostos aos corpos femininos e principalmente aos corpos femininos e lésbicos. De indicação,
fica o Instagram @NathCastroFotografia. Nate, de Nath Castro Fotografia. Lá tem o projeto BUT, Mulheres Livres de Padrões, que é um projeto fotográfico lindíssimo e que vale muito a pena ser visto. O conceito que eu vou trazer para ser discutido hoje aqui no Explica aí Bela, eu já vi sendo utilizado no Twitter, tanto por mulheres lésbicas quanto por outras pessoas. E essas outras pessoas estavam usando em falas lesbofóbicas. E eu fui pesquisar sobre o tal conceito e acabou que eu achei um total de 0 coisas sobre. Nem vídeo, nem texto, nem blog, nem artigo, nada. Eu não consegui sossegar, sabe? Eu continuei com aquilo na cabeça e eu decidi compartilhar com vocês as conclusões que eu cheguei depois de pensar mais e pesquisar sobre termos parecidos. No episódio de hoje, eu vou falar sobre o ato de lesbocentrar-se, ou seja, de ser lesbocêntrica. Como eu disse, eu vi esses dias atrás um tweet mais ou menos assim, abre aspas, que história é essa de lésbicas querendo se lesbocentrar? Interrogação, interrogação, interrogação. Ah, vai tomar no... Isso é bifobia. Fecha aspas. E comecei a pensar sobre o porquê de tanto ódio e o apontamento de que se lesbocentrar seria bifobia. A questão é que eu acho que rolou aí um esvaziamento do termo, igual aconteceu com o empoderamento, que eu expliquei no primeiro episódio do Explica aí Bela. Pensando na etimologia da palavra lesbocentrar, a gente chega em palavras como lesbocentrismo ou a lesbocentricidade. E eu acho que isso é fundamental para a gente entender o significado real de se lesbocentrar e deixar de ser ignorante e usar isso como desculpa para ser lesbofóbico. A primeira coisa que é muito importante de se entender em relação ao lesbocentrismo é que não tem nada a ver com a exclusão de mulheres não lésbicas das nossas vidas. Não significa que a gente vai, por exemplo, tá lá numa festa, chegou numa mulher e aí ela fala, ah não, eu sou bissexual, que a gente vai sair tipo, putz, eu tava muito afim de te beijar, mas eu só beijo mulheres lésbicas, sabe? Eu tô tentando me lesbocentrar. Não é isso, tipo, não faz sentido, sei lá, na minha cabeça não faz sentido. O que eu fiz foi fazer um paralelo do significado de lesbocentridade com o conceito de afrocentridade, segundo o autor Molefe Ket Assante, né? Por esse centridade, centrismo, ser um sufixo que denota estar no centro, ser o centro. E o lesbo e o afro serem prefixos e eu só mudei eles. E explicando o conceito do Molefe com as minhas palavras, é como se afrocentrar seria o entendimento que africanos e afrodescendentes são os agentes diretos, os personagens principais e os reais contadores da história daquele povo, né, da história da África. É entender os africanos e os afrodescendentes como os criadores de fenômenos e não meros copiadores. Lesbocentrar também é esse entendimento de que as mulheres lésbicas são as responsáveis pelos seus fenômenos, são aquelas que ocupam esse lugar de personagem principal e de contadoras reais, né, de quem cria, de quem faz e de quem vive a história, e não de quem copia ela de outras pessoas. Dá pra entender? A lesbocentridade vem do processo de conscientização política do lugar que a mulher lésbica ocupa e ocupou ao longo da história. É entender a marginalização das mulheres lésbicas, seu apagamento e o porquê disso ter acontecido dessa forma. É pegar as nossas vivências e nos apropriarmos delas, sabe? Desvinculá-las de outras vivências. É pegar os debates e colocá-los sobre o nosso olhar. Tipo,
desconstruir essa ideia de que existem ativas e passivas nas relações sexuais lésbicas, que lésbicas não feminilizadas devem agir como homens heterossexuais, a conceituação de monogamia, que eu ainda vou falar sobre isso algum dia, falar sobre a ginecologia lésbica, a psicologia lésbica, a literatura lésbica e etc. E para isso, para botar os debates lésbicos em questão, a gente precisa discutir a lesbianidade com pessoas que vivem isso também, ou seja, mulheres lésbicas. Não é sobre excluir as mulheres com outras sexualidades e outras existências. É sobre unir e agregar as mulheres lésbicas. É literalmente colocar as mulheres lésbicas como o centro das suas questões, das suas vivências e dos seus debates. E pode ser que para isso algumas mulheres decidam se relacionar só com mulheres lésbicas, mas isso é decisão delas. Não tem nada o que a gente possa fazer além de não ser lesbofóbico e usar isso para atacá-las. Para finalizar, eu vou reiterar aqui que as fontes de tudo isso que eu falei são as vozes da minha cabeça, com exceção do conceito que já existe, de afrocentridade. Mas todo o resto são conclusões que eu consegui tirar depois de pensar sobre essa discussão, fazer minhas comparações, e eu estou aberta para te ouvir caso você tenha algo para acrescentar no meu debate, tá bem? O episódio de hoje é o início de discussões que eu ainda trarei mais aprofundadas aqui no podcast. Mas como um começo de conversa, a gente sabe que existem duas bandeiras consideradas do movimento lésbico e que elas são muito diferentes uma da outra. Se você ainda não sabe, eu vou explicar cada uma, ok? Enfim, eu vou falar sobre as bandeiras lésbicas hoje. Quem são? O que comem? Aonde vivem? Agora, depois da musiquinha. Sem mais brincadeiras, porque o assunto é sério. Existem duas bandeiras, como eu já falei, que a gente entende como as bandeiras do movimento lésbico. Uma delas é essa que eu usei no primeiro e no segundo episódios aqui do podcast. Aquela que é tipo um degradê em linhas horizontais, que vão do rosa escuro, passa pelo branco e vai até um laranja meio amarronzado. É como se ela fosse uma extensão, uma adaptação da bandeira LGBT, sabe? Aquela do arco-íris. E os probleminhas meio que já começam aí, porque por ser uma adaptação dessa bandeira do orgulho gay, é como dizer e entender que mulheres lésbicas são uma versão feminina dos homens gays. E por mais que muita gente acredite que é isso, e talvez até use isso como uma forma de explicar a lesbianidade, na real, mulheres lésbicas não são uma extensão de homens gays, e vai muito além do que é isso, o ser lésbica. Mas aqui eu não vou me aprofundar, eu vou deixar essa discussão para outros episódios. E não para por aí, porque muitas lésbicas e feministas apontam que essa bandeira reforça os estereótipos de gênero, como se, por ser sobre mulheres, a coisa tem que ser rosa, saca? Essa bandeira acaba separando mais ainda as lésbicas caminhoneiras, que não se sentem representadas por elas, das lésbicas que performam a feminilidade. É uma bandeira bem levinha de digerir. Eu acredito que ela seja bem centrada na estética para inserir a causa lésbica no mercado, sabe? Fazer a nossa causa, por meio dessa bandeira, virar um objeto comerciável, sabe? Igual acontece e aconteceu com vários outros símbolos LGBTs, feministas e etc. Meio como uma Frida Kahlo, sabe? A bandeira Labris, que é a segunda, ela é bem diferente dessa que eu acabei de falar. Ela tem o fundo roxo e no centro um triângulo preto invertido com um labris, que é um machado com duas lâminas dentro. E tudo tem um porquê de estar ali. Na década de 70, as mulheres heterofeministas tentavam impedir que as mulheres lésbicas se aliassem ao movimento feminista e as chamavam de ameaça lavanda ou ameaça violeta. O que levou as lésbicas a criarem o feminismo lésbico e o movimento lésbico independente. Daí vem o roxo no fundo da bandeira, referência ao feminismo e às lésbicas como uma ameaça, e não algo conivente que contribui com o sistema, saca?
Já o triângulo preto invertido remete a cerca de 30 a 40 anos antes, já que nos campos de concentração, as mulheres lésbicas eram identificadas com um triângulo preto. E trazer esse símbolo para a bandeira é como ressignificar e honrar a memória dessas mulheres que foram presas, torturadas e mortas simplesmente por amar e lutarem por outras mulheres. Por fim, o Labris, que é muito ligado à representação do sagrado feminino e à deusa Ártemis ou à deusa Deméter, dependendo da mitologia. E rolam boatos de que nos rituais ligados a essa deusa aconteciam atos lésbicos. Então, o Labris ele é uma representação da força do poder feminino. Tanto que as lésbicas separatistas dos anos 70 também usavam Labris como símbolo, mas inspiradas pelos matriarcados formados somente por mulheres amazonas, que utilizavam esse machado de 2 lâminas tanto para autodefesa quanto no trabalho. O que fica entendido por todo esse rolê dessas bandeiras é que a bandeira com listras em tons de rosa ela é ligada às lésbicas liberais e que veem a lesbianidade só como uma identidade sexual, enquanto a bandeira Labris é a bandeira das lésbicas que, acima de tudo, trata o ser lésbica como não só uma expressão de sexualidade, mas também como um movimento político, que nega o falocentrismo e se coloca como insubmisso à dominação masculina. Enfim, esse é só um começo, eu ainda pretendo trazer mais sobre o movimento lésbico político mais aprofundado, sabe? E por hora fica a reflexão sobre quais símbolos a gente quer pra gente e como é que a gente entende o ser lésbica. No episódio de hoje, eu vou trazer mais um assunto que será aprofundado futuramente, mas que é importante pensarmos sobre ele agora no mês da visibilidade lésbica. Eu vou falar sobre o sexo entre mulheres com vulva, então se achega e cola comigo. Desculpa pelo trocadilho horrível. Antes de tudo, eu vou falar aqui sexo entre mulheres, mas entende-se que eu tô falando de mulheres lésbicas e bissexuais que têm uma vulva, ok? Bem, o tribadismo vem do grego tribus, que significa ato de se esfregar, ou seja, é a famigerada tesoura ou esfrega-esfrega, roça-roça, briga de aranhas, como você preferir. Mas eu assumo que usei essa palavra difícil ou um pouco desconhecida só para chamar a atenção mesmo, porque eu vou direcionar o assunto para a invisibilização do sexo entre mulheres e os problemas que vêm a partir daí. E eu acho que é muito necessário falarmos sobre a saúde sexual das mulheres lesbi, pelo simples fato de que a gente também transa e que o sexo não é só coisa boa, né? Também tem as partes que são mais chatinhas. E acho que os motivos para que muito pouco se fale sobre são inúmeros e estão intimamente ligados à lesbofobia e ao fato de o sexo ter sido historicamente construído como um tabu. Fica aí um agradecimento especial à cagação de regra da Igreja Católica. Embora pareça ultrapassada, ainda tem-se uma crença muito grande de que o sexo é ligado à reprodução e que o único problema que pode surgir do sexo sem segurança é uma gravidez indesejada. E as DSTs acabam sendo meio que ignoradas, sabe? E acredito que uma parte da falta de medidas para fazer com que o sexo entre mulheres seja mais seguro venha daí, já que no sexo entre mulheres não há possibilidade de uma gravidez, embora seja possível a transmissão de DST, sabe? E não só isso, a própria construção da medicina ocidental é responsável por ligar a saúde do corpo que tem uma vulva à reprodução, o que exclui todas as mulheres que não fazem sexo com a possibilidade de engravidar. Sem contar também que a nossa sociedade é uma sociedade falocêntrica, ou seja, tudo é planejado e pensado até inconscientemente para o falo e aqueles que o têm. Falo é o pênis. Ou seja, né, tudo pensado e planejado para os pintos e os homens.
E no sexo, obviamente que não seria diferente. Não é à toa que as camisinhas masculinas são as mais fáceis de serem encontradas em farmácias, mercados, enfim, não sei. Até mais do que as camisinhas femininas, que também são pensadas só para o sexo com penetração. E acontece o quê? O sexo e a saúde sexual de mulheres lesbi acabam sendo negligenciadas pela medicina, pelo Estado, por nós mesmas, pela indústria, que inclusive adora explorar mulheres e fetichizar o sexo lésbico para gerar lucro, né? A partir daí, nós, mulheres lésbicas, não somos ensinadas a nos preocupar com a nossa saúde ginecológica e os ginecologistas e profissionais da saúde não são preparados para lidar com mulheres não heterossexuais. As políticas públicas não nos englobam também, faltam pesquisas sobre a saúde sexual de mulheres lesbi, não existem camisinhas para o sexo lésbico e são poucos ou inexistentes os métodos pensados para o sexo entre mulheres que sejam eficazes, específicos e confortáveis. Sem falar que os métodos existentes são muito pouco acessíveis e na maioria das vezes têm que ser improvisados. E no meio disso tudo, os nossos corpos continuam sendo atacados, a nossa sexualidade continua sendo apagada, a nossa saúde é negligenciada e os nossos problemas são relativizados, isso quando não são ignorados. Mas é aquele rolê, né? Se ninguém ajuda a gente se ajuda. Eu deixo de indicação a cartilha Velcro Seguro da Nicole Sartor. Eu vou dar uma de sapatona do Drive e disponibilizar em PDF para vocês. O link vai estar na bio do nosso Instagram, @podcastqueinteressa, e lá vocês vão poder acessar, né? E também lá no @escutemalésbica, as gatas fizeram uns posts especiais falando sobre a prevenção de DSTs no sexo entre mulheres, respondendo perguntas sobre o assunto, falando sobre os métodos preventivos e vale muito a pena conferir. Antes de voltarmos à programação normal aqui do Explica aí Bela, eu queria deixar um recado. É o seguinte, eu decidi tornar o Instagram do Vamos ao que Interessa um projeto coletivo. E para isso, eu tô procurando mulheres, preferencialmente LGBTs, para construir esse projeto comigo. Se você tiver interesse, é só preencher o formulário, que o link vai estar lá na bio do Instagram, @podcastqueinteressa. Muito obrigada pela atenção e vamos lá! O conceito que eu vou falar hoje é um que algumas pessoas me pediram para explicar e que atravessa a vida de toda pessoa LGBTQIA+, e que é extremamente violenta quanto à vivência de mulheres lésbicas. Eu irei falar sobre a heterossexualidade compulsória. Primeiro, o que é a heterossexualidade, né? Acho que todo mundo sabe que, bem resumidamente, a heterossexualidade é quando uma pessoa X é capaz de se atrair fisicamente, de se apaixonar, amar, transar, enfim, com alguém do sexo oposto. E isso não é um problema. O problema é quando a heterossexualidade é entendida não só como uma expressão de sexualidade, mas como uma norma social, como a sexualidade normal. E se existe essa sexualidade normal, entende-se que existem sexualidades desviantes, ou seja, né, todas aquelas que não são a heterossexualidade. O termo heterossexualidade compulsória foi criado pelas feministas lésbicas para ajudar a gente a entender que gênero e sexualidade não são desvinculados de política, no sentido de que, pensando na sociedade inteira e não só em bolhas sociais, a heterossexualidade é um status. E todas as pessoas são influenciadas a buscar esse status, porque junto com ele vem um conjunto de privilégios, que muitas vezes nem são privilégios, mas sim direitos básicos, como poder andar na rua sem sofrer quaisquer tipos de agressão. E essa influência
se dá a partir da romantização da heterossexualidade, em forma de música, audiovisual, naquela tia perguntando dos namoradinhos, nos livros, nas revistas, nas matérias produzidas para homens, mas principalmente para mulheres, naquele padre que casa noivo e noiva numa igreja toda decorada, toda linda, e diz que gay e sapatão vai pro inferno. Mas e aí, o gay e a sapatão pensam o quê? Eu não quero andar na rua com medo de dar pinta, eu não quero ir pro inferno, não quero acabar sendo só mais um número em meio aos ataques homofóbicos e lesbofóbicos. Eu quero poder casar, ter filhos ou não também, né? Eu quero ser feliz. E nesse sentido de querer ser feliz, de ter esses privilégios, esses direitos básicos afirmados, a lésbica principalmente, mas os gays também, acabam negando a própria sexualidade. E é aí que eles começam a viver a heterossexualidade compulsória. Dá para entender que é um conjunto de mecanismos que age para que todos sigam um padrão de normalidade ou que queiram se encaixar nesse padrão de normalidade? E como eu falei, as mulheres lésbicas são as mais atingidas, porque o processo da heterossexualidade compulsória age também nisso de se relacionar com homens para manter esse status, né? Mas não só isso. Um exemplo é usar os termos ativa e passiva nas relações sexuais entre duas mulheres, sendo que são termos usados para reforçar a, abre aspas, superioridade masculina, como se ela existisse. E nesse caso no sexo, né? Como se o homem, sendo aquela parte dominante, é aquele quem é forte, que mete, a parte ativa da relação. E a mulher é a passiva, aquela que abre as pernas para receber. Mas na relação entre duas mulheres não tem homem. E aí esse estigma de ativa cai em cima das mulheres caminhoneiras, das mulheres gordas, das mulheres negras. E muitas vezes as lésbicas tomam para si esse lugar de ser homem e acabam agindo como a maioria dos homens heterossexuais, que são aquelas que a gente chama carinhosamente ou não de lésbica heterotop. E não é à toa, né? Porque olha a heterossexualidade aí de novo. Tem também as lésbicas feminilizadas, que muitas vezes, depois de se apaixonarem, de amarem, de se envolverem, de transarem com outras mulheres, continuam questionando a própria sexualidade, no sentido de se não deveriam se relacionar também ou só com homens, já que não se encaixam nesse estereótipo de sapatão. E esses são só alguns exemplos de como a heterossexualidade compulsória afeta a maioria das nossas vidas, em todas as áreas. E é importante que a gente, principalmente nós, mulheres lésbicas, enxerguemos isso para entender que tá tudo bem sermos lésbicas e não gostarmos de homens e nem nos encaixarmos nesse padrão, entende? Fugindo um pouco do tipo de assunto que eu tenho trazido no Explica aí, Bela, no episódio de hoje vamos falar sobre uma data em especial. Uma data que não acontece num dia certo do ano e que depende de cada um dos seres humanos que habitam o nosso planeta. No episódio do Explica aí, Bela dessa semana, eu vou falar sobre o dia da sobrecarga da Terra. Quando a gente pensa o dia da sobrecarga da Terra, parece algo meio abstrato, meio amplo, né? Mas, basicamente, o dia da sobrecarga da Terra é o dia do ano em que atingimos o máximo que podemos consumir dos recursos que o meio ambiente disponibiliza para nós, sem entrarmos no negativo. Levando em consideração coisas como alimentação, moradia, bens, serviços, transportes e etc., tudo o que consumimos até esse dia da sobrecarga será renovado, mas a partir dessa data a gente começa a entrar em débito com o planeta Terra. Pensa na sobrecarga como o limite de um cartão de crédito. É como se a gente estourasse o limite do nosso cartão com o mundo e continuasse consumindo mesmo depois do limite estourado. Chega uma hora que a gente vai quebrar, né? E assim como em outros episódios do Explica aí, Bela, eu poderia parar por aqui porque eu já expliquei. Só que o buraco é mais embaixo.
A questão é que 1969 foi o último ano em que a Terra suportou o nosso consumo e desde o ano seguinte, 1970, a gente vem sobrecarregando o planeta. Só para ilustrar um pouco melhor, em 1990, há 30 anos atrás, o dia da sobrecarga da Terra foi dia 7 de dezembro. Aí você pensa, pô, menos mal, que foi quase o ano inteiro até chegar nessa data da sobrecarga. Só que agora, em 2020, nós atingimos o dia da sobrecarga da Terra em 22 de agosto. E isso só porque estamos em meio a uma pandemia e paramos por um tempo, diminuímos nosso ritmo e, consequentemente, o consumo. Salve as pessoas que não tiveram a opção de parar por ter que trabalhar e agora a maioria da galera que não tá respeitando mais a quarentena, Mas enfim, o dia da sobrecarga só foi em agosto porque paramos, mas ano passado, o dia da sobrecarga da Terra foi dia 29 de julho, ou seja, em tempos normais, a gente passa a dever para o planeta quase que no meio do ano. Então, assim, em um ano inteiro, é como se a gente consumisse uma terra e meia. E essa data, como veio chegando ao longo desses últimos 30 anos, cada vez antes, a gente vai continuar atingindo ela cada vez antes, Cada vez mais rápido, se a gente não diminuir o nosso ritmo. E eu sei que você deve pensar que o seu consumo individual, assim como às vezes eu acho, que tem uma parcela bem pequena da culpa, dessa sobrecarga, eu peço para que você pare para refletir não só sobre o que você consome, qual é a sua relação com questões ambientais e o que você pode mudar para pelo menos um pouquinho ajudar o meio ambiente, mas que pense também sobre em quem você vota e quem você quer eleger, principalmente agora em um ano de eleição municipal. Porque, como eu falei, a nossa parcela do consumo é minúscula perto da parcela do consumo de recursos naturais de indústrias da moda, de transportes, indústria bélica, agropecuária e todas as indústrias que existem. E as pessoas que têm o poder de minar essas indústrias e o impacto delas no meio ambiente são aquelas que a gente elege. E se continuarmos elegendo pessoas como o presidente que diminuem áreas indígenas e de preservação, que revogam o decreto que proibia plantações de cana-de-açúcar de avançarem sobre o Pantanal e a Amazônia, pessoas que fazem vista grossa sobre crimes ambientais como o derramamento de óleo na costa litorânea brasileira, ou que pouco fazem para controlar as queimadas que já mataram quase 19 mil quilômetros quadrados do Pantanal mato-grossense, eu não sou capaz de imaginar qual futuro nós teremos. Se é que teremos um futuro. Como indicação, eu deixei um vídeo do canal Tempero Drag, chamado O Canudo de Plástico Não É Seu Inimigo. Nele, a Rita Von Hunt fala um pouco sobre tudo que eu acabei de falar e como o capitalismo é o principal culpado pela degradação do meio ambiente. Olá, pessoal! Hoje estou aqui inaugurando no podcast do Vamos ao que Interessa. E é um prazer estar aqui com vocês. Nesse episódio do Explica aí Bela, que na realidade vai ser Explica aí Suzana. Antes, vou me apresentar um pouco. Me chamo Suzana, tenho 25 anos, sou psicóloga, gaúcha e pisciana. E, no nosso episódio de hoje, do Vamos ao que Interessa, iremos bater um papo sobre a visibilidade bissexual. Hoje, 23 de setembro, Dia da Visibilidade Bi. Então, vamos lá hoje ao que interessa. Visibilidade bissexual. As pessoas pensam que ser bissexual é em momentos ser heterossexual, em outros momentos ser lésbica. Ou algo como 50% heterossexual e 50% lésbica. Na verdade, não é nada disso. Muitos mitos envolvem a bissexualidade.
Sem falar que somos colocados entre ser lésbica ou ser heterossexual, como se não seria possível sentir atração sexual ou romântica por 2 ou mais gêneros. A bissexualidade é considerada uma das diferentes formas de expressão da sexualidade humana, sendo tão legítima como quaisquer outra. Ela rompe com os padrões da normatividade binária. Isso faz com que tanto pessoas heterossexuais como colegas nossos da categoria LGBT tendem a não validá-la e apontando as pessoas bissexuais como confusas, em cima do muro, como alguém que ainda não escolheu um lado. A visão que a sociedade tem sobre a bissexualidade é permeada por mitos e fantasias. Se você é bissexual, provavelmente já ouviu isso. Pessoas bissexuais não mantêm relacionamento estável com pessoas do mesmo gênero. Bissexual só quer sexo. Bissexualidade é uma fase transitória. Bissexual não quer namorar. Bissexuais são mais promíscuos. Quantas frases carregadas de preconceito. Existe uma visão distorcida da pessoa bissexual, como sendo curiosa. Normalmente isso é visto e reproduzido nos filmes, né? E é muito presente o pensamento de que a pessoa bissexual tem mais chances de trair companheiro ou companheira. No entanto, ser trocado por outra pessoa é algo que pode ocorrer em qualquer relacionamento, independente da orientação sexual. Outra forma de bifobia é a crença de que pessoas bissexuais são promíscuas. Contudo, a promiscuidade pode ocorrer independente da orientação sexual. E a orientação sexual não determina a quantidade de parceiros sexuais ou apetite sexual da pessoa. A hipersexualização deste grupo é muito presente, tendo seu pensamento distorcido de que escolhemos ser bissexuais para ter mais opções. Pensamentos como estes revelam o preconceito presente na sociedade em relação às pessoas bissexuais, além da necessidade de buscarmos mais informações, sociedade no geral, e promover discussões sobre as identidades sexuais e as particularidades de cada uma delas. Em meio a tudo isso, eu como psicóloga pergunto aqui para todos vocês. E como fica a saúde emocional das pessoas bissexuais? A nossa saúde emocional pode ser afetada nessa situação de preconceito vivenciado diariamente nos diversos espaços, no qual a identidade é tida como algo negativo, não válido, alvo de julgamentos morais e estereótipos. E às vezes esse ambiente tóxico acaba podendo desencadear na gente sintomas ansiosos e depressivos. E vale ressaltar que isso não é porque a nossa identidade é uma patologia, algo errado assim. Não, é por causa do preconceito presente na sociedade, que não sabe lidar com as diferentes formas de expressão. Sendo assim, a psicoterapia afirmativa é um espaço de apoio, acolhimento e o desenvolvimento de uma identidade positiva. Mas o que é a terapia afirmativa, Suzana? Basicamente, tem o objetivo de ajudar a paciente a tornar-se mais autêntico por meio da integração dos sentimentos, pensamentos e desejos bissexuais às diferentes áreas da sua vida, desenvolvendo assim uma identidade LGBT saudável. Então, pessoal, chegamos ao fim deste episódio. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar nesse momento com vocês, compartilhando esse conhecimento. Lembrando que cada letrinha da comunidade LGBTQIA+, tem suas particularidades que devem ser conhecidas. E hoje trouxemos aqui um pouco sobre a bissexualidade e que muitas vezes é invisibilizada e desqualificada pela sociedade. Como dica, peço para vocês apoiarem seus amigos e amigas bissexuais, o trabalho deles, delas. Precisamos nos apoiar, construir redes de apoio, e isso é muito importante para a nossa saúde mental.
Quem quiser me seguir lá no Instagram, conhecer um pouco mais do meu trabalho como psicóloga, pode me seguir lá no @psicóloga_Suzana. Seguimos sendo resistência e mostrando a nossa cara. Valeu, até o próximo Explica aí, Bela!